Bem-vindo novamente. Vamos falar mais um pouquinho sobre bioquímica clínica. Hoje vamos abordar a função hepática. Preciso saber se meu fígado está trabalhando de maneira adequada, se ele não está sendo lesionado, se eu não tenho uma hepatite, uma cirrose ou uma colestase atrapalhando o funcionamento do meu fígado. Tudo bem? Então vamos lá. O fígado, ele desempenha várias importantes funções orgânicas, né? Ele está relacionado diretamente com o metabolismo, ele produz várias substâncias e transforma várias substâncias para que o nosso metabolismo, a nossa homeostasia seja mantida. Ele é parte integrante da nossa nutrição, né? Então, ele dentro dele, ele faz várias transformações necessárias para que os metabólitos sejam consumidos pelas células, sejam ativados para serem é, utilizados pela célula. Ele participa dos processos de hemodinâmica e coagulação. Então, muitos dos fatores da coagulação são produzidos no fígado. Além disso, o fígado produz, né, 100% de responsabilidade hepática a produção de albumina, que faz com que a água fique no interior dos vasos sanguíneos, né, mantendo a pressão osmótica dentro dos parâmetros ideais. Ele detoxica várias substâncias estranhas ao corpo, né? Várias substâncias que podem ser nocivas. Então, por exemplo, o álcool é transformado em acetaldeído, menos tóxico. Medicamentos são metabolizados no fígado para serem excretados depois da sua ação. Ele também é responsável pela formação de estoques, como folato, vitamina B12, ferritina, e ele também está diretamente relacionado à síntese proteica de algumas substâncias, como a albumina e outras proteínas de síntese hepática, ou com o fígado colabora grandemente com a síntese. Tudo bem? Uma coisa interessante é que o fígado, ele recebe de 20 a 30% do débito cardíaco, ou seja, ele é um órgão extremamente vascularizado, né? Ele está no quadrante superior direito do abdômen, né? Na aderida à superfície inferior do diafragma. Então, acima do fígado, nós temos já a presença do nosso músculo diafragma. E ele é a maior víscera do corpo humano, né? O que torna ele um dos órgãos mais importantes, além das suas funções. Quando a gente olha lá na célula, no, no nosso fígado, a gente vê que ele tem um suprimento sanguíneo garantido pela veia porta e pela artéria hepática, né? Então, pela veia porta chega todo o material absorvido no intestino, né? Com exceção de partes dos lipídios que são transportados pela via linfática. Além disso, ele recebe, né, aí a presença de sangue oxigenado através da veia hepática e da artéria hepática própria, tudo bem? Quando a gente olha lá para o fígado, a gente vê que ele é constituído pelas células hepáticas, os hepatócitos, e eles são organizados em lóbulos. Então, quando a gente olha lá a histologia do fígado, eu falo que eu tenho um lóbulo hepático, né? São estruturas hexagonais formadas por várias células hepáticas, onde eu tenho chegando, né? A minha veia porta vindo do sistema, vem a artéria hepática, trazendo sangue oxigenado para o sistema. Além disso, eu tenho a saída dos canalículos biliares, né, que vão se cair no que a gente chama de canalículo biliar, né, nos meus ductos biliares. Então, quando se a gente olhasse a arquitetura do meu fígado, eu veria presença de vários sinusoides, né, formados pelas veias portas, né? Eu tenho uma veia central, que também entra nesse fígado e também faz, né, sinusoides. Além disso, eu tenho a artéria hepática, trazendo sangue oxigenado para esse sistema, e e dessas regiões eu tenho saindo os canalículos biliares. Nos sinusoides hepáticos, eu tenho a presença de macrófagos especializados, denominados de células de Kupffer, que têm função fagocitária e elas pertencem ao sistema retículo endotelial. Então, elas também fazem o sequestramento de hemácias e células sanguíneas velhas no meu organismo. Tudo bem?
É interessante notar que o fígado se comunica diretamente com a vesícula através do ducto hepático. O fígado, durante o seu metabolismo, ele é responsável pela produção dos ácidos biliares, né, que vão ser, né, jogados, estocados na vesícula. Então, a vesícula é somente o local de estoque desses ácidos biliares produzidos no fígado. E a comunicação entre fígado e vesícula é feita através do ducto hepático. Quando a gente olha o fígado, a gente percebe que ele recebe substâncias através da via porta hepática, então para o fígado chegam através da veia porta bilirrubinas, nutrientes vindos do intestino, fármacos e substâncias estranhas. Através da artéria hepática também chega bilirrubina, metabólitos de hormônios, né? Então, o produto de hormônios que já foram utilizados no sistema, alguns fármacos e mais uma variedade de nutrientes também chega pela artéria hepática. Tudo bem? Além disso, dentro do fígado eu vou ter metabolismo de glicose, metabolismo de gorduras, síntese de algumas proteínas, síntese de alguns hormônios que são responsabilidades do fígado produzir, produção de ureia a partir da amônia, né, que foi transportada através de glutamina e glutamato, a destoxificação, então a transformação de substâncias tóxicas em substâncias menos tóxicas, e dentro do fígado também tem o armazenamento, né? Ele vai armazenar vitamina B12, ferritina, folato, glicogênio para serem usados em situações de necessidade dos estoques. Através do ducto do colédoco, o fígado secreta lá no duodeno sais biliares, bilirrubina, águas e íons e fosfolipídios. Pela veia hepática, né, o fígado vai secretar glicose, proteínas plasmáticas, albumina, fatores da coagulação, angiotensinogênio. Então, tudo isso o fígado joga lá nas minhas veias hepáticas e elas distribuem através dos tecidos periféricos através de suas veias. Ureia, vitamina D, somatomedinas, metabólitos para a excreção. Né? Os que forem excretados vão passar pelo rim, serem filtrados e jogados na urina, alguns vão ser jogados através do suor, através das lágrimas, através das secreções salivares, e algumas substâncias vão permanecer em circulação nos tecidos através das veias que irrigam cada um dos tecidos. O fígado ele pode ser alvo de várias alterações. As alterações principais do fígado é a esteatose hepática. Meu fígado começa a acumular lipídios no interior das suas células, e isso vai causar uma inflamação local, que pode evoluir para hepatite e cirrose, e mesmo ser o prelúdio depois da cirrose de um câncer, de um hepatocarcinoma. A cirrose, que é a doença final da fibrose hepática. Então, eu vim aqui fazendo uma agressão ao meu fígado, matando células hepáticas, e essas células são substituídas por tecido fibroso. Essa cirrose vai causar no meu paciente hipertensão portal, então toda vez que o sangue tentar vir pela veia porta, vai ter lá o tecido fibroso impedindo, isso causa aumento da pressão, né? Vai causar ascite, o acúmulo de líquidos na região abdominal, encefalopatia hepática, então o paciente começa a ter problemas neurológicos devido ao acúmulo de amônia, uma vez que o fígado agora já não consegue mais converter essa amônia em ureia, e insuficiência hepática, né? Deficiência nas funções hepáticas comuns. A hepatite é a inflamação do parênquima hepático, então eu tenho células que estão sendo inflamadas, e dependendo da extensão da minha inflamação, eu posso ter, nesse caso, a lise desses hepatócitos, que vai combinar com alterações do perfil hepático. O que pode causar uma hepatite? A principal causa são vírus, né, que podem contaminar ali o meu fígado e fazerem a replicação no fígado. O abuso de álcools ou outras substâncias como medicamentos. Então, eu tenho hepatites medicamentosas, né, hepatites virais, hepatites pelo uso crônico de álcool. A coledocolitise, ela é a obstrução do ducto comum por pedras oriundas da vesícula. Então, eu tinha uma pedra na vesícula, essa pedra se desloca através dos ductos e ela para lá no meu ducto comum. E lá no meu ducto comum, ela vai causar a inflamação e dano hepático, muitas vezes podendo, inclusive, causar pancreatites devido ao bloqueio da ampola de Vater.
Muito bem. Quando a gente vai usar as provas de função hepática, a gente está falando o seguinte, que nós vamos usar uma série de exames bioquímicos para fazer o screening de doenças hepáticas, então eu vou saber se meu paciente tem uma doença relacionada ao fígado ou não, fazendo a marcação é, desses exames para avaliação hepática. Eu posso confirmar doenças em que eu já tenho a desconfiança que o paciente apresenta, devido a uma sintomatologia característica. Eu também vou usar essas provas de função hepática para diferenciar as diferentes doenças do fígado, se é uma esteatose, se é uma cirrose, se é uma hepatite. E eu também vou usar essas provas para monitorar a evolução das doenças nesses pacientes, tá? O quão o fígado está doente, se meu tratamento está fazendo efeito ou não, se ele foi curado da hepatite viral ou não. Os indicadores de lesão hepática utilizados são o TGO e TGP, né, AST, ALT, que são aminotransferases, as bilirrubinas e suas frações, então a bilirrubina total e suas frações direta e indireta, são marcadores de lesão hepática. Os indicadores de colestase, de obstrução do caminho do fígado, são a FAO, fosfatase alcaline, a gama-GT, né, a 5-NT pode ser usada, embora ela não seja muito utilizada na prática clínica, e as bilirrubinas e suas frações, direta e indireta. Quem são os indicadores de síntese? Eu quero saber se meu fígado está saudável produzindo o que ele tem que produzir. A colinesterase, a albumina. Em casos graves de falência hepática, o paciente pode ter alterações do TAP e do TTPA, embora essas alterações sejam meio tardias e quase nunca observadas nos pacientes. As transaminases são enzimas que elas pegam o grupo amino dos aminoácidos e transferem para moléculas como o alfa-cetoglutarato, tudo bem? Então, elas pegam lá um grupo amina de um aminoácido, em que eu preciso metabolizar aquele aminoácido, elas pegam o grupo amina e transferem para o alfa-cetoglutarato. Essas enzimas, elas são específicas para cada aminoácido. Neste caso, a gente tem a aminotransferase do aspartato, a TGO, e a aminotransferase da alanina, a antigo TGP, hoje conhecidos como AST e ALT. A ST, ela não é encontrada só no fígado. Eu tenho essa enzima no coração, no músculo esquelético e nos rins. Ela está presente dentro da mitocôndria dessas células, tudo bem? Portanto, ela não é específica do fígado. É ideal que ela seja dosada com a segunda transaminase, que é o TGP, tudo bem? Antigamente, muitos anos atrás, quando nós não tínhamos bons marcadores de lesão cardíaca, o TGO era utilizado como um possível marcador de infarto agudo do miocárdio. Hoje em dia, com a evolução das técnicas laboratoriais, a gente não utiliza mais o TGE para avaliar o coração, porque ele não é específico. A ALT, ela é mais hepatoespecífica. Eu tenho um pouco dessa enzima no rim, porém 95% dela corresponde à sua presença nas células hepáticas, então ela é mais específica. Aumentos de ALT, o antigo TGP, indicam lesão renal, tudo bem? Ela é citoplasmática, tudo bem? Embora elas não são específicas do fígado, elas me dão um bom parecer de quando tem lesão hepática. Por quê? Toda vez que eu tenho morte dos hepatócitos, essas enzimas são liberadas para a corrente sanguínea do paciente e elas aumentam as suas concentrações séricas na lesão. Tudo bem? Então, o TGO e o TGP são aminotransferases, né? É claro que eu tenho diferenças entre homens e mulheres, valores de referência para homens e mulheres, e a idade desses pacientes, mas eles são utilizados como marcadores de lesão hepática. E olha como isso é verdade. Olha como eu vejo as transaminases aumentarem gradativamente em níveis extremamente elevados à medida que eu tenho diferentes doenças e diferentes graus de lesão. Então, por exemplo, ó, uma cirrose hepática, ela aumenta até 100 vezes o valor de transaminases dentro do meu paciente, né? Eu tenho 300 unidades
por litro de sangue do paciente. Olha o dano isquêmico como lesa muito o fígado, né? Faltar oxigênio para o fígado, ou venenos que acabam atrapalhando o metabolismo hepático. Eles podem chegar a ter 10 mil unidades de transaminases circulando na corrente sanguínea do meu paciente. Então, eu vejo uma correlação. Quanto maior o dano hepático, maior a concentração das transaminases no sangue do meu paciente, porque essas enzimas são liberadas quando os hepatócitos sofrem lise. Tudo bem? Existe o índice de Hist, que ele dosa a relação entre a AST e a ALT. Índices de Hist menores que 1 indicam que meu paciente pode ter hepatites virais crônicas ou colestases, pedras que estão lá há um bom tempo impedindo o caminho. Índice de Hits maior que 1, eles são muito frequentes na cirrose e nas doenças hepáticas de natureza alcoólica. Um índice maior que 2, geralmente ele está relacionado a infarto agudo do miocárdio. Então, aí eu já não penso mais em fígado, eu penso em problemas musculares. Tudo bem? Cuidado, né? A nutrição parenteral, então, toda vez que meu paciente está tomando alguma nutrição através das suas veias, né? Eu estou infundindo nutrientes nele, elas elevam o AST e a ALT, tudo bem? Corredores, né, principalmente atletas, eles têm um discreto aumento muscular e por isso eles também têm elevação de AST e ALT, e nesses casos os níveis não indicam doença hepática. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, esses meus 3 pacientes, eu dosei o TGO deles, dosei o TGP, eles estavam com os níveis elevados, e aí eu fiz uma relação. Então, todos estavam com os níveis aumentados, e aí eu dividi o TGO pelo TGP. Os valores deram menor que 1 para o paciente 1, então provavelmente esse paciente apresenta ou uma hepatite viral, ou uma hepatite crônica, ou a presença de uma pedra lá atrapalhando o caminho. O paciente 2, ele tem um índice de Hist maior que 2, porém menor que 2. Maior que 1 e menor que 2. Ou seja, esse paciente, ele tem um problema hepático, provavelmente por uma cirrose ou uma hepatopatia alcoólica. O paciente tem 3, tem um nível de maior que 2, ou seja, ele tem muito mais TGO do que TGP. Isso provavelmente indica que esse paciente apresenta um problema cardíaco e não hepático. Tudo bem? E os marcadores de colestase, de obstrução, né? Lembra que a gente dosa também as bilirrubinas lá, mas a gente vai falar das bilirrubinas daqui a pouco. Em geral, quando o paciente tem lesão, né? Lesão renal, lesão hepática, perdão, o que significa? Ele tem TGO e TGP muito elevados, FAO e gama-GT pouco elevados, bilirrubinas totais e frações aumentadas, tudo bem? Pacientes que têm obstrução hepática, eles têm fosfatase, FAO e gama-GT aumentados, muito aumentados, TGO e TGP pouco aumentados, bilirrubinas levemente aumentadas também, tá? Tanto bilirrubina direta, indireta, quanto a bilirrubina total, tá bom? O que acontece? A fosfatase alcalina é uma enzima que tem lá, principalmente nos canalículos biliares, mas elas também apresentam-se em outras células, inclusive nos ossos. Por isso, a fosfatase alcalina ela não pode ser avaliada sozinha. Se eu quiser saber se o paciente tem problema hepático, eu tenho que dosar FAO e gama-GT juntos, tudo bem? Por quê? Crianças têm FAO mais aumentada e durante as fases, os picos de crescimento, elas aumentam bastante a FAO. Pacientes com doenças ósseas vão ter FAO aumentada. Então, uma elevação da FAO sozinha indica problemas ósseos. Uma elevação de FAO e gama-GT juntos indicam problemas de obstrução hepática, tudo bem? Uma pedra na vesícula, por exemplo. A gama-glutamiltranseptidase também é uma enzima, é a nossa famosa gama-GT. Ela também aumenta até 70 vezes nas doenças hepáticas obstrutivas, então nas pedras que bloqueiam o caminho, aumenta até 70 vezes. Os vírus,
hepatites causadas por vírus. Às vezes eu tenho um aumento de FAO e gama-GT na ordem de 10 vezes. E eu tenho aumentos discretos nas hepatites crônicas, tudo bem? Então, vou de novo. FAO e gama-GTs aumentados, sugestivos de doenças obstrutivas hepatobiliares. FAO e gama-GT vão estar muito aumentadas nessas doenças. FAO sozinha, problema ósseo. TGO e TGP aumentam nas doenças obstrutivas? Aumentam um pouquinho, porque a obstrução vai fazer com que eu lise alguns hepatócitos, e esse TGO e TGP aumentam um pouquinho. Só que quando eu tenho uma lesão verdadeira, eu tenho muito TGO e TGP, aumenta bastante TGO e TGP, porque ele está dentro dos hepatócitos que estão sendo lesados. FAO e gama-GT aumentam um pouco, por quê? O processo inflamatório, ele comprime os canalículos biliares e fazem FAO e gama-GT aumentarem em níveis discretos, tudo bem? Existe uma enzima chamada 5-NT, 5-nucleotidase. Ela degrada nucleotídeos, tudo bem? Ela está em vários tecidos, porém, todas as doenças hepáticas de obstrução levam ao aumento da 5-NT de maneira muito considerável. Então, ela é um marcador de obstrução. 5-NT aumentado na corrente sanguínea do meu paciente indica uma obstrução hepática. Ela não é utilizada muito na prática clínica. Os médicos, geralmente o corpo clínico, prefere optar pela avaliação da FAO e gama-GT, mas ela também pode ser considerada como um marcador de obstrução, com as vantagens que a infância não interfere nela e nem na gravidez, como ocorre para a FAO nesses casos. Quero saber se meu fígado está conseguindo produzir de maneira satisfatória. Preciso saber, né, se meu fígado está com a produção em dia, se eu não perdi muitos hepatócitos numa hepatite, se a cirrose do meu paciente se sobraram muitos hepatócitos funcionais. Eu posso usar a colinesterase, são enzimas produzidas em vários locais, mas ela também é produzida uma grande parte no fígado. Ela degrada a acetilcolina, né? Esse neurotransmissor é importante, e a diminuição de colinesterase, níveis baixos de colinesterase, indicam problemas de síntese hepática. A albumina é o melhor marcador de síntese hepática. Por quê? Porque a albumina só é produzida no fígado. Então, a maioria dos problemas de hipoalbuminemia, elas estão relacionadas a problemas hepáticos ou perda de albumina pelo rim. Uma vez que eu tenha um rim funcional, né, a função renal está preservada, a diminuição da albumina reforça a ideia de que esse rim está com a sua capacidade de síntese alterada. TAP e TTPA nesses pacientes também podem alterar em pacientes com doenças hepáticas, porque muitos dos fatores da coagulação são produzidos através da síntese hepática. Muito bem. Olha aqui alguns fatores da coagulação. Então, a gente tem, por exemplo, fibrinogênio, protrombina, proacelerina, proconvertina, fator de Crismas, fator de Stuart, o PTA, o FEF, que é o fator 13, todos eles são produzidos, são de síntese hepática. Então, alterações no fígado consideráveis a longo prazo, geralmente na doença hepática terminal, vão alterar o processo de coagulação dos meus pacientes, vão alterar a cascata da coagulação. Meu paciente vai apresentar alterações na hemostasia secundária. Muito bem. Precisamos falar das bilirrubinas, né? Nós falamos que a gente dosa também como um perfil hepático completo. O que o médico vai pedir? Você chega lá com alguns sintomas e algumas reclamações que fazem esse médico acreditar que você está com algum problema hepático. Geralmente, o que ele vai pedir? TGO e TGP, FAO e gama-GT, para tentar saber se você está tendo lesão ou obstrução, e as bilirrubinas totais e as frações, tudo bem? Que se alteram em todas essas doenças. De onde vem essa bilirrubina? Lá na minha hemácia, eu tenho o grupo M, né? O grupo M ele é produzido um pouquinho no fígado, mas a principal produção do grupo M é nas minhas células ósseas, porque elas vão fazer parte das minhas células vermelhas. Muito bem.
Uma vez que a minha hemácia está velha, né, que ela já fez o processo biológico dela normal, as hemácias não têm núcleos e elas são recicladas a cada 120 dias, né? Uma hemácia dura em média 120 dias. Todo dia a gente está reciclando hemácias, né? Mas elas têm um período de vida aí mais ou menos de 120 dias. O que que acontece? O grupo M ele precisa ser convertido para ser menos tóxico para as células. Então, no metabolismo do grupo M, em si, consiste no quê? Na sua transformação em bilirrubina, e a bilirrubina posteriormente vai ser transformada em outros metabólitos que vão ser excretados na urina e nas fezes dos humanos. O que que acontece? Uma vez que eu tenho uma hemácia senil, uma hemácia velha, ela passa lá no meu baço, né, no meu sistema retículo endotelial. Essa hemácia ela é degradada e o grupo M vai ser transformado em biliverdina. A biliverdina é alvo de uma segunda enzima que vai transformar essa biliverdina em bilirrubina indireta. Essa é uma das primeiras frações da bilirrubina, a indireta. Ela é amarelada e ela é insolúvel. E ela tem como principal característica se precipitar em diferentes tecidos, principalmente em tecidos neurológicos. A bilirrubina indireta, ela é ligada à albumina e transportada para o fígado, porque como ela é insolúvel, ela precisa utilizar um meio de transporte para chegar no fígado. Nesse caso, o meio de transporte é a nossa proteína albumina. Quando essa bilirrubina indireta chega ao fígado, ela é convertida por um grupo de enzimas em bilirrubina direta. Essa bilirrubina tem como características ser mais amarronzada, né? Ela tende para o marrom. Ela é solúvel, né? Então, ela é solúvel e mais marrom. Aí, essa bilirrubina direta, ela é captada pelos canalículos biliares e depois ela é armazenada na minha vesícula ou jogada diretamente no meu duodeno, caso meu paciente não tenha mais a vesícula devido à retirada. A bilirrubina direta, ela não é absorvível. Então, o que que acontece? Lá no intestino, as microbiota intestinal, as bactérias que habitam o seu ilho terminal e o cólon, elas vão transformar a bilirrubina direta em urobilinogênio. Tudo bem? 80% desse urobilinogênio, ele vai continuar no meu intestino, vai ser transformado em estercobilinogênio. Esse estercobilinogênio vai ser oxidado em estercobilina e ele vai fazer as suas fezes. Então, é a estercobilina que vai dar a cor marrom às fezes saudáveis do paciente. 20% desse urobilinogênio é reabsorvido pelo intestino e ele cai na circulação sanguínea. Desses 20%, 10% é filtrado no rim, ele é oxidado e se torna urobilina. A urobilina é secretada na urina e é ela que vai dar aquela cor amarelo citrino para urina saudável. Desse pequeno percentual que não foi filtrado, 90% deles volta para o fígado e é metabolizado novamente. Tudo bem? Então, esse é o nosso metabolismo da bilirrubina. Muito bem. O que que acontece? A bilirrubina conjugada, a bilirrubina ligada à albumina, ela precisa entrar dentro do hepatócito e lá vai haver uma enzima chamada glicoroniltransferase que vai pegar a bilirrubina indireta e conjugar ela com ácido glicurônico. Então, a bilirrubina direta nada mais é que a bilirrubina direta ligada ao ácido glicurônico. Tudo bem? Uma vez que esse ácido glicurônico foi conjugado, a bilirrubina direta é secretada nos canalículos biliares e aí vai ser armazenada na vesícula ou jogada diretamente no intestino, caso o meu paciente não tiver tido retirada a sua vesícula. Tudo bem? Muito bem. A hiperbilirrubinemia é o aumento da produção, é um desequilíbrio entre a produção e a excreção de bilirrubina. Ou seja, eu começo a aumentar a produção de bilirrubinas, mas eu não aumento a sua transformação e nem a sua excreção. Ela pode ser pré-hepática, intrahepática ou pós-hepática. Vamos dar uma olhada lá nas causas pré-hepáticas. A causa pré-hepática, ela consiste em quê?
em processos onde eu tenho aumento da destruição das hemácias. Se eu destruo mais hemácia, eu libero mais grupo M e eu vou produzir mais bilirrubina. E eu vou produzir mais bilirrubina indireta. O aumento de bilirrubina indireta, ele vai entrar no meu fígado e vai virar bilirrubina direta, que depois é jogada no meu intestino e vai ser convertida em urobilinogênio, estercobilina e urobilina, certo? O que que acontece? Se eu aumentar a produção de bilirrubina indireta, porque eu estou aumentando a hemólise, o meu fígado não dá conta de conjugar toda essa bilirrubina. Ele tem uma quantidade de enzimas limitadas para ligar com o ácido glicurônico. Então, eu aumento a bilirrubina direta, mas eu não aumento o número de enzimas. E com o tempo começa a sobrar bilirrubina indireta no sangue do meu paciente. Só que essa bilirrubina indireta, ela é o quê? Ela tem como característica precipitar nos tecidos. Então, ela vai se precipitando nos tecidos e ela vai ser a causa da icterícia. Meu paciente vai ficar amarelado. Então, icterícia está relacionada ao aumento da bilirrubina indireta. Tudo bem? Nesse caso pré-hepático, a hemólise. Pode ser o quê? Doença eritroblastose fetal, doença hemolítica do recém-nascido, anemias hemolíticas, anemias por alteração metabólica das hemácias, né? Esferocitose hereditária, leptocitose hereditária, hemoglobinúria paroxística noturna. Então, tudo que leve a lise das hemácias em alta concentração podem levar a aumento da bilirrubina de maneira pré-hepática, ou seja, aumento de uma bilirrubina indireta. E as causas intrahepáticas? É qualquer alteração que eu tiver no fígado, intrafígado. Por exemplo, eu não estou destruindo mais hemácias em excesso, eu destruo o que é para destruir. Mas meu fígado, ele pode estar o quê? Ele pode estar inflamado por uma hepatite. Ou seja, eu estou com as células impossibilitadas de conjugar bilirrubina direta, ou ainda elas conjugam, mas não conseguem aumentar a excreção. Então, essa bilirrubina direta começa a se acumular, chegando cada vez mais bilirrubina indireta, e eu tenho lise do hepatócito, hepatites, por exemplo. A lise do hepatócito libera a bilirrubina indireta, ainda não conjugada, e libera a bilirrubina direta. A bilirrubina direta cai no sangue, ela vai ser filtrada e ela vai dar para minha urina uma cor escura. Então, a gente chama de colúria. A presença de bilirrubina direta na urina deixa essa urina mais de cor de Coca-Cola, né? Uma cor marrom, e a gente chama isso de colúria. É o aumento da bilirrubina direta, uma vez que o seu aumento cai na corrente sanguínea e é filtrado pelos rins. Com o tempo, esse paciente também fica amarelado. Por quê? Imagina numa hepatite. Eu chego lá com 10 bilirrubinas indiretas, o meu fígado conjuga e joga lá no meu intestino. Só que agora eu estou lesionando. Então, eu tenho menos hepatócitos para fazer o serviço. Toda vez que eu leso um hepatócito, libera bilirrubina conjugada, mas também libera a bilirrubina indireta que ainda não foi conjugada. Isso faz com que aumente a BD e a BI. Além disso, a longo prazo, eu tenho menos hepatócitos para fazer a minha conjugação. Vai começar a sobrar a bilirrubina indireta. Então, a longo prazo, meu paciente também vai desenvolver icterícia. E a pós-hepática? Na pós-hepática, eu tenho um bloqueio. O meu fígado não consegue jogar bilirrubina para o intestino. Se ele não consegue jogar a bilirrubina no intestino, por quê? Tem uma pedra no caminho, né? Tem uma colestase lá. O que que acontece? Essa bilirrubina, ela regurgita, ela volta para o fígado, ela cai na corrente sanguínea e a bilirrubina direta vai ser filtrada. Vai causar de novo a urina com cor escura no meu paciente. Além disso, o que que acontece? Como eu não tenho formação de urobilinogênio nem de estercobilina, meu paciente vai apresentar acolia fecal, ou seja, ele não vai produzir estercobilina e as fezes começam a sair na cor de vidro, massa de vidraceiro. Elas saem esbranquiçadas. Esse paciente pode desenvolver icterícia? Pode. Por quê? Ao regurgitar, o acúmulo de bilirrubina conjugada também estoura hepatócitos. E com o tempo eu tenho menos hepatócitos para trabalhar e eu começo a acumular bilirrubina indireta. Lembrando também, a enzima que conjuga, ela leva um tempo.
Toda vez que eu estouro hepatócitos, eu libero um pouco de bilirrubina indireta que ainda não foi conjugada, tudo bem? Então, são casos de hiperbilirrubinemia pré, intra ou pós-hepática. A colia fecal, então, são as fezes esbranquiçadas, né? A ausência de urobilinogênio no intestino, causado pela uma obstrução biliar. A coliúria é a urina com coloração escura. A gente fala que é a urina cor de Coca-Cola. Ela é presença de bilirrubina direta no sangue. Essa bilirrubina direta é filtrada para a urina. E aí a gente fala que tem uma bilirrubinúria, presença de bilirrubina direta na urina. Tudo bem? Eu também vejo nesses pacientes aumento do urobilinogênio urinário. Tudo bem? Algumas doenças que levam à hiperbilirrubinemia, vai aumentar os níveis de a bilirrubina total e frações no meu paciente. O aumento da bilirrubina indireta, não conjugada, ela está relacionada à destruição aumentada dos eritrócitos. Isoimunização, paciente que faz anticorpos contra as hemácias. Defeitos bioquímicos do eritrócito, de, por exemplo, anemia de G6PD. Defeitos estruturais do eritrócito, né? Anemias hemolíticas, como, por exemplo, anemia falciforme, esferocitose hereditária. Então, o que eu vou ver nesse paciente? Anemia do tipo com reticulocitose, então é uma anemia regenerativa. Eu vou ver número de hemácias caindo, hemoglobina baixa e aumento do número de reticulócitos. BT, né, bilirrubina total aumentada, com bilirrubina indireta aumentada. Esse paciente geralmente fica bem amarelinho, bem ictérico. Eu tenho uma doença chamada de síndrome de Dumbin-Johnson. O que acontece? Ela é uma doença genética recessiva, né? Eu tenho incapacidade, o meu hepatócito, ele conjuga a bilirrubina, então ele pega a bilirrubina direta, transforma em bilirrubina direta, mas ele tem incapacidade de jogar isso nos canalículos biliares, ele não consegue jogar, ele tem um problema no transporte da bilirrubina direta para os canalículos biliares. Isso vai fazer com que a BD acumule dentro dos hepatócitos, isso leva o hepatócito a estourar, e além disso, mais bilirrubina indireta não consegue entrar. Então, eu tenho BT aumentada, né? Aumento da BI na circulação, o paciente fica ictérico, bilirrubina total aumentada, com BD também aumentada, urina com colúria, BD extremamente aumentada na urina, tudo bem? Urina com bilirrubinúria e urobilinogênio aumentados. A síndrome de Rotor, ela é muito semelhante à síndrome de Dumbin-Johnson. Meu paciente tem dificuldade de jogar bilirrubina também lá nos canalículos biliares. Eu vejo todas essas alterações. Bilirrubina total aumentada, bilirrubina indireta aumentada na circulação, paciente amarelo, né, ictérico, BD aumentada, com presença de BD aumentada na urina e urobilinogênio aumentado na urina também. Só que quando eu faço uma análise histoquímica, né, imunohistoquímica, eu vejo que o fígado não adquire coloração amarelada. Aqui na síndrome de Dumbin-Johnson, eu vejo uma coloração anormal do fígado. Aqui, o fígado não adquire esse aspecto pigmentado, tudo bem? É o que diferencia a síndrome de Dumbin-Johnson da síndrome de Rotor. Uma outra doença genética que leva à hiperbilirrubinemia é a síndrome de Crigler-Najjar. O que acontece? É uma doença genética também. O paciente tem uma enzima a enzima glicuroniltransferase dele é deficiente. Ou ela é totalmente deficiente, ou ela é parcialmente deficiente. Tudo bem? Então, ela não consegue conjugar a bilirrubina indireta com o ácido glucurônico. A tipo 1, que é completa, é uma icterícia grave, o paciente não consegue conjugar nada. Geralmente ela leva à morte do paciente no primeiro ano de vida, tudo bem? Mas se ele sobreviver até a fase adulta, ele vai precisar necessariamente de um transplante do fígado. Geralmente esses pacientes não sobrevivem além do primeiro ano, tudo bem? A tipo 2 é a parcial. A enzima funciona de um pouquinho, ela consegue conjugar um pouquinho, então a icterícia é um pouquinho menor. O que a gente vai ver nesses pacientes? BT, bilirrubina total aumentada, com bilirrubina indireta aumentada.
A síndrome de Gilbert, ela é um distúrbio hereditário. Eu tenho menos enzima do que o normal. Aqui a enzima é deficiente, aqui a enzima é menor, né? Eu tenho menor quantidade do que o normal. Tudo bem? Eu vejo nesse paciente uma bilirrubina total aumentada com uma bilirrubina indireta elevada, tudo bem? Claro que nunca níveis da síndrome de Crigler-Najjar, tá? Outras doenças ligadas à hiperbilirrubinemia é a icterícia do leite materno, tudo bem? A presença de pregananediol no leite materno, né, a presença dessa substância no leite materno, inibe a enzima que conjuga bilirrubina, e aí eu tenho um aumento da bilirrubina total e um aumento da bilirrubina indireta. Então, o bebezinho vai ficar ictérico, e isso vem acompanhado, né? Está religado a primeiros processos de amamentação com o leite materno. Então, o tratamento é a mãe não dar mais o leite materno para essa criança, tá bom? Precisa dar um leite que não tenha preganediol na sua composição. A síndrome de Lucey-Driscoll é a presença no soro de um fator que inibe a glicosiltransferase. Então, eu produzo uma molécula que inibe a glicosil transferase, tudo bem? Ou seja, eu não consigo conjugar a BI com ácido glucurônico e isso eleva a minha bilirrubina. Em casos graves, o que que eu tenho? Eu tenho uma hiperbilirrubinemia grave com o risco de presença de kernicterus, tá bom? A doença de Wilson é um defeito genético onde o paciente não consegue excretar cobre. E esse cobre começa a se acumular nos tecidos, principalmente no fígado e no cérebro do paciente. Ela leva a cirrose, doenças neuropsiquiátricas e pigmentação da córnea, que é um sinal pactognomônico da doença de Wilson. Como eu começo a acumular cobre no fígado, eu começo a lesionar meu fígado, eu começo a atrapalhar o metabolismo hepático e começa a sobrar bilirrubina indireta também nesse meu paciente. Tudo bem? O kernicterus é a condição onde a bilirrubina indireta, a bilirrubina, né, não conjugada, ela se precipita nos tecidos nervosos, principalmente das crianças, onde esse tecido está em formação. A bilirrubina, ela é tóxica, então ela vai atrapalhar o desenvolvimento dos cérebros infantis. Então aqui, olha, eu vejo a bilirrubina indireta conjugando. Isto deixa o bebezinho amarelo. É claro que nos primeiros dias o bebezinho tem um aumento das bilirrubinas causada pela destruição excessiva de hemácias, o corpo dele está aprendendo, né? Alguns pacientes, eles vão ter uma taxa de destruição de hemácias um pouquinho maior, mas a gente espera que esses níveis caiam, de destruição caiam ao longo do tempo. Em alguns casos, a gente vai lá e dá um banho de luz ultravioleta, uma vez que a bilirrubina é sensível à luz, né, no bercinho lá, e isso resolve o problema da bilirrubina e ela não vai se acumular. Em casos graves, por exemplo, de eritroblastose fetal, algumas outras doenças genéticas, eu posso ter um acúmulo massivo dessa bilirrubina indireta. O acúmulo dessa bilirrubina indireta leva a uma formação do sistema nervoso central e pode levar a doença que a gente chama de kernicterus, que muitas vezes pode ser fatal para o bebezinho, tudo bem? Então, todo bebezinho mais amarelinho indica o acúmulo de bilirrubinas e ele vai ficar hospitalizado mais alguns dias até que essa situação seja resolvida, porque o kernicterus pode levar o bebezinho a problemas cognitivos ou mesmo a óbito. Tudo bem? A esteatose hepática é o acúmulo de gordura no interior do hepatócito. Esse acúmulo de gordura causa uma reação inflamatória que passa a destruir o meu hepatócito e, ao longo do tempo, pode causar fibrose. As causas mais comuns de acúmulo de gordura no fígado é a ingesta crônica de álcool, dietas ricas em gordura ou pacientes que têm dislipidemia, tem aumentos de triglicéridos e colesterol circulantes no seu organismo, tudo bem? O que a gente vê no laboratório? A TGO e TGP aumentam cerca de 5 vezes, às vezes até de 10 a 15 vezes, né? FAO e gama-GT levemente aumentados. O que acontece? A gente chama de um fígado saudável aquele fígado que apresenta menos de 5% de gordura acumulada.
tudo bem? Acima de 5%, a gente já fala que o paciente apresenta uma esteatose, ele já apresenta um acúmulo anormal de gordura no fígado. Esta fase ainda é reversível, tudo bem? Com o acúmulo maior, né, de gordura, eu começo a ter um avanço da esteatose, eu instauro uma inflamação, eu já começo a ter uma alteração da arquitetura do meu fígado fica mais arredondado, e eu começo a ter um processo de fibrose. Quando eu tenho muita fibrose, eu destruí muitos hepatócitos, eu evoluo para uma cirrose, tudo bem? Da esteatose, quando o meu paciente entra num processo de cirrose, não existe mais reversibilidade. Uma vez que eu entrei em cirrose, aquelas células que eu perdi e aquela formação fibrótica vão me acompanhar para sempre. 7% dos pacientes com cirrose podem evoluir para hepatocarcinoma celular, que é uma das complicações mais problemáticas da cirrose hepática. Tudo bem? A cirrose hepática é a morte dos hepatócitos e substituição desse tecido por um tecido de cicatrização, ou seja, um tecido fibroso. Quais são as causas mais comuns de cirrose? Hepatites imunes, hepatites B e C, lesão hepática induzida por órgão, por álcool, hemocromatose, ou seja, o acúmulo de ferro na sua forma insolúvel, né? Não é na forma de ferritina, e a doença de Wilson, acúmulo de cobre. O que eu vejo nos exames laboratoriais? TGO e TGP aumentados, FAO e gama-GT levemente aumentados, a albumina geralmente é menor que 3 gramas por decilitro nesses pacientes, e em alguns deles, na doença avançada, eu vejo um TP prolongado. Tudo bem? O que é as colestases? Né? Colestases é a presença de pedras que vão bloquear o meu caminho, tudo bem? O que acontece? Os cálculos biliares são presenças de ácidos biliares que começam a se precipitar de forma anormal, formando pedras no interior da minha vesícula. Quando essas pedras estão somente na vesícula, a gente chama de colelitíase. Quando elas saem dos cálculos, são formados nos canalículos biliares, a gente chama de coledocolitíase. Tudo bem? Alguns cálculos podem ser assintomáticos, mas alguns provocam dor intensa do lado direito do abdômen, né? E essa dor sobe para o peito e para as costelas, né? Ela geralmente aparece meia hora após a refeição e atinge um pico de intensidade e depois diminui conforme a minha digestão é realizada. Alguns pacientes apresentam febre, náuseas e vômitos. Alguns pacientes a gente pode tentar fazer a implosão dessas pedras. Muitos deles acontece o quê? O acúmulo excessivo de pedras leva à inflamação do tecido. Essa inflamação contínua e extensa pode levar à necrose do tecido da vesícula e eles acabam tendo que retirar a vesícula por completo. Tudo bem? TGO e TGP aumentam, FAO e gama-GT aumentam muito, porque é um processo obstrutivo. Alguns pacientes apresentam bilirrubinemia e bilirrubinúria, tudo bem? O urobilinogênio diminui em alguns pacientes, tudo bem? Então, isso é um processo colestático. Analisamos a nossa função renal, discutimos os marcadores, TGO, TGP, FAO, gama-GT, e a avaliação da albumina e as bilirrubinas, as diferenças entre os processos de hiperbilirrubinemia. Espero ter colaborado mais um pouquinho com o aprendizado de vocês. Desejo excelente semana a todos. Bons estudos.